E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos fazer a revisão do nosso conteúdo do segundo bimestre, tá certo? Nós começamos, os nossos assuntos históricos sobre o Brasil colônia, e também falando aí sobre a sociedade mineira, como eles viviam, como é que foi a expansão para o interior e a descoberta daquilo que os portugueses mais queriam encontrar no Brasil, que era ouro, pedras preciosas, metais preciosos, que para eles até o momento, não existia no Brasil. Mas esse processo de mineração que começou então na região das Minas Gerais acabou aí então desenvolvendo um expansionismo para o interior então da colônia, tá certo? E é claro, gerou toda uma sociedade, uma economia, pautada aí, na extração do ouro e, uma sociedade que acabou surgindo nesse período aí com uma cultura diferente da cultura litorânea, que antes era uma cultura voltada aí, para o comércio do açúcar, a plantação da cana de açúcar. E agora, há uma diversificação da economia brasileira. Nós vamos ver aí, várias questões que vão trazer outros aspectos econômicos para o Brasil, E também, é claro, uma impostação, Ou seja, a taxação desse ouro, que vai ser cobrado aí impostos e aonde nós vamos ver aí também algumas revoltas que vão surgir com relação aos mineiros e à metrópole, no caso, a Conjuração Mineira, também conhecida como Inconfidência Mineira. E também o desenvolvimento aí, da cultura que vai ser trazida da Europa para o Brasil e que vai ser desenvolvida na região das Minas Gerais, que vai ser o Barroco brasileiro. Então esses foram os assuntos dentro da nossa caminhada, desse início. Mas depois disso, nós saímos da história do Brasil e acabamos indo para a Europa. E na Europa a gente começou a trabalhar aí a questão da ascensão da burguesia, principalmente aí com o processo da Revolução Industrial, onde a gente vai ver aí o conceito, da primeira Revolução Industrial, da segunda Revolução Industrial, aonde ela se originou lá na Inglaterra, com quais foram os fatores que propiciaram, a primeira Revolução Industrial, e também, o caso do Japão, que permaneceu por muito tempo feudal, mas que, no século XIX começou a se abrir ao mundo para a industrialização, e aí constituir uma nova sociedade, que vai ser então um caso bem específico, bem diferente, já dentro da segunda Revolução Industrial, tá certo? Principalmente aí com a influência dos Estados Unidos nesse processo. Depois nós continuamos aí com os processos das revoluções, mas agora políticas e econômicas, principalmente porque, na Europa vigorava aí o absolutismo, ou seja, os reis que existiam, eles tinham controle sobre tudo, sobre a economia, sobre os processos políticos e não davam abertura, para a burguesia, que acabou se revoltando e criando aí algumas manifestações aonde vão trabalhar aí para que possa ser desenvolvido então, um liberalismo, esse liberalismo chamado de liberalismo econômico, eles vão estar trabalhando em prol disso, principalmente influenciados aí pelas ideias iluministas, que vão querer então uma maior participação dentro do governo, e poder aí desenvolver aí a sua economia livre, da participação ou das influências, da monarquia, tá certo? Que representava então esse antigo regime que existia dentro da Europa, E aí a gente vai ver então os processos, das revoluções inglesas, que vai ser a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa, cada um com seus aspectos, aonde vai envolver aí características religiosas, e na França, que nós vamos ver a Revolução Francesa, e todos os três períodos, da Revolução Francesa até a ascensão aí de Napoleão Bonaparte dentro
desse novo governo que vai surgir, né, pós o governo do Diretório. E, por fim, aí a gente acabou vendo também a repercussão, né, do iluminismo nas Américas, que vão estar aí propiciando a emancipação dos Estados Unidos, né, que na época era conhecido como as 13 colônias, né, todo o comércio que era desenvolvido dentro das 13 colônias, como é que era, e o rigor que começou a se ter após, né, a interferência da administração inglesa dentro dos territórios, né, dos Estados Unidos, com taxação, criação de leis aí, que acabaram então por fazer com que os colonos, que eram a elite local, né, se revoltaram então contra a sua metrópole, né, pela questão, né, dos impostos e a buscar aí a sua independência, né, uma independência bem precoce, inclusive antes da Revolução Francesa, né, que já estava embebida aí então dos ideais iluministas que já estavam se difundindo por todas as Américas, né, inclusive dentro da América Espanhola, na qual propiciou aí também a emancipação de diversos países dentro, né, das colônias espanholas, né, que buscaram aí aproveitar o momento em que Napoleão Bonaparte estava fazendo o seu expansionismo territorial dentro da Europa, e com o enfraquecimento então das metrópoles, né, da metrópole espanhola no caso, as populações que eram as elites locais que existiam, né, dentro das colônias espanholas, né, chamados de crioulos, acabaram então promovendo aí revoltas e conseguindo emancipar-se das colônias, né, gradativamente, cada vice-reino e capitania dentro do seu contexto histórico, né? E por fim, né, também nós vimos aí a questão da América Portuguesa, né? Como é que se deu também esse processo, né, de independência dentro do Brasil, né? Onde a gente vai ver aí o processo da chegada da família real, né, ao Brasil, né, mas bem posterior aí aos períodos que aconteceram, né, a emancipação política espanhola ou até mesmo a emancipação política dos Estados Unidos, né? E, né, quais foram os benefícios e as características trazidas aí pela família real para a emancipação do Brasil, né, com a independência do Brasil em 1822. Tá certo, pessoal? Na descrição desse vídeo vocês vão estar vendo aí um formulário que vai estar trazendo algumas questões e também páginas das quais vocês podem focar os seus estudos para uma melhor compreensão do conteúdo e também, né, como revisão da nossa prova, tá certo? Espero vocês possam estar fazendo aí nessas atividades e, se tiverem dúvidas, podem entrar em contato comigo, tá certo? No mais, o nosso vídeo fica por aqui. Espero vocês para a nossa aula de correção, né? E se tiverem dúvidas, estarei, né, disponível aí para ajudá-los, tá certo? Até a próxima aula. Tchau!